Bom, recentemente eu percebi que vocês ainda estão com muita dificuldade na resolução de equações, principalmente equações do primeiro grau ou equações em que aparecem frações. A gente precisa corrigir isso, mas isso não é conteúdo do segundo ano, não está na nossa ementa e de maneira alguma vai ter uma avaliação específica sobre esse assunto. Não vamos. Mas esse assunto, ele aparece em tudo na matemática. Tudo que você for resolver acaba indo parar numa equação. E se você não conseguir resolver as equações que vão aparecer, você não vai ter a nota. Simples assim, você vai errar a questão e não vai conseguir a nota. Então é extremamente necessário que você aprenda a resolver. Eu vou colocar aqui vários tipos de equações, do mais simples para o mais complicado. E também vou mandar uma lista de exercícios que vocês têm que resolver inteira. Então vamos começar aqui. Tá aí essa equação, 5x mais 1 é igual a 36. Como é que eu resolvo? Eu estou ensinando vocês de uma maneira informal, não estou usando uma linguagem rigorosa da matemática. Então a gente usa uma linguagem que diz assim, passa para lá, passa para cá, aí muda o sinal, beleza? Então vamos manter isso. Esse x aqui é uma coisa que tem que ser isolada na equação. Quando você conseguir fazer isso, você vai ter o x de um lado, o sinal de igual, e várias outras coisas do outro lado. Então você vai dizer que x é igual àquelas outras coisas. Pode ser x igual a 15, x igual a... enfim, um monte de coisa. Então, para fazer isso, a gente passa esse 1 para o outro lado, só que esse sinal do 1, esse sinal aqui, ele vai mudar. Ele vai aparecer lá do outro lado negativo. Então vamos ver. Do lado esquerdo vai continuar tendo só o 5x. O 36 já estava do outro lado e aquele 1 passou para o outro lado negativo. Quanto dá 36 menos 1? 35. A conclusão aqui é que 5x é igual a 35. Agora a gente quer isolar o x tirando o 5 dali. A única coisa que está atrapalhando o nosso objetivo de ter o x sozinho é o 5. Para que ele saia dali, a gente passa ele para o outro lado, só que ele vai para lá dividindo. Do lado esquerdo você tem as letras e do outro lado o que não é letra. Vamos pensar assim de uma forma bem leiga, como disseram essa semana na aula. Beleza, passar o 5 para o outro lado dividindo. Do lado esquerdo vai ficar só o x, já tinha o 35 e aquele 5 veio para a direita fazendo uma divisão. O resultado disso é que x é igual, 35 dividido por 5 dá 7. Então x é igual a 7. E essa é a resposta final. Essa equação aqui é um pouco mais complicada porque ela não tem só uma letra x, ela tem duas. Essa letra x eu não vou ficar falando letra x, é uma incógnita. Ela representa um valor que a gente quer descobrir. Então vamos lembrar do que a gente faz para determinar o valor do x. A gente deixa do lado esquerdo da equação o x e do lado direito da equação os números. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar tudo que tem letra, que são os chamados termos semelhantes. Portanto, a gente tem que juntar o 7x com o 4x. O problema é que cada um está de um lado da equação. Então vamos passar esse 4x para o lado esquerdo e depois a gente vê o que dá para fazer com ele. Fazer isso. Já tem o 7x do lado esquerdo. O 4x, quando ele passa para o lado esquerdo, muda de sinal. Lá do lado direito continua tendo 5. Agora a gente pensa assim, tem 7 vezes alguma coisa menos 4 vezes essa mesma coisa. Pensa que são sacos de arroz. Você tem 7 sacos de arroz menos 4 sacos de arroz. Com quantos sacos de arroz você fica? 7 menos 4 dá 3. Então você vai ficar com 3 sacos de arroz. E do outro lado continua tendo aquele 5. Agora, esse 3 está junto com o x, vai passar para o outro lado, dividindo o que está lá do outro lado. Tem o 5 lá. Então vai ficar o x sozinho igual 5 sobre 3. Essa fração aí. Se você quiser fazer a divisão, você faz. Por mim pode parar por aqui mesmo. Tá, nessa equação aqui, a gente tem um pouco de dificuldade adicional, que é a seguinte. Não tem só letras do lado esquerdo e só letras do lado direito. Você tem esse 7 aqui, que vai ter que passar para o lado de lá. E você tem esse 5x,
vai ter que passar para o lado de cá. Tudo isso eles vão fazer com o sinal mudando. O que está negativo fica positivo e vice-versa. Então vamos fazer isso. Já tinha 9x aqui, o 5x veio para cá negativo, já tinha um 13 ali e o 7 veio para cá positivo. 9x menos 5x, vamos lembrar dos objetos. 9 laranjas menos 5 laranjas, 4 laranjas. 13 mais 7 dá 20. Lembra que o 4 vai passar para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando do lado esquerdo, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar só o x igual 20 sobre 4, que dá 5. Portanto, x é igual a 5. Essa equação já é um pouco mais difícil, porque tem ali umas multiplicações com parênteses e tal. Simples também. Primeiro você tem que eliminar esses parênteses. Para fazer isso, você vai usar a propriedade distributiva. Aquilo que está multiplicando ali fora vai ser multiplicado pelo primeiro e pelo segundo. A mesma coisa vai acontecer ali na frente. Ó. O 6 é vezes 1 e vezes menos 2x. O 2 é vezes 4x e vezes menos 5. Essas multiplicações, 6 multiplicações, precisam ser feitas no primeiro momento. Depois você vê o resto das coisas que tem para fazer. 2 vezes 2x, quer dizer, o dobro de 2x, quanto é? 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. Lembra da regra de sinais da multiplicação. Mais com menos dá menos. Agora tem esse menos 6 aqui, ó. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 2x, você tem que usar a regra de sinais. Menos com menos fica mais. 6 vezes 2x, 12x. É igual 2 vezes 4x, 8x. E 2 vezes menos 5, menos 10. 2 é positivo, vezes o menos 5 vai ficar menos 10. Agora a gente faz aquilo de juntar os termos semelhantes de novo. O que tem letra você junta com aquilo que tem letra. E o que não tem, você junta com o que não tem. Nesse caso aqui a única letra é o x, né? Se tivesse letras diferentes, você teria que juntar só aquilo que tem a mesma letra. X com x, y com y, z com z. Não é o caso aqui, só tem uma letra, por isso que eu falei dessa maneira. Então vamos juntar as coisas. É tipo uma expressão algébrica isso aqui. Você vai juntar menos 2 e menos 6. Pensa em dívida, você está devendo 2. E pega mais 6 emprestado, você não está mais devendo só 2, você está devendo 8. Esse 4x com esse 12x, eles estão sendo somados, tá? 4x mais 12x resulta em 16x. Pronto. Do lado esquerdo já foi tudo eliminado. Agora temos o lado direito lá para resolver. Que não tem nada para fazer, né? 8x e menos 10 não dá para misturar. Um tem letra, o outro não tem. Pronto. Agora esse 8... ele vai passar para o lado esquerdo da equação, mudando para negativo. E o menos 8 vai passar para o outro lado da equação, positivo. O resultado é 16x, que já estava ali, menos 8x, igual menos 10, que já estava ali do lado direito, mais 8. 16 menos 8x vai dar 8x. Pensa 16 laranjas menos 8 laranjas, vai dar 8 laranjas. Menos 10 mais 8. Se você pensar como dívida, você consegue. Você está devendo R$10 e paga 8. Você ainda continua devendo, né? E está devendo ainda 2. Mas a regra geral é assim. Você pega o sinal do maior módulo. O maior módulo é o 10. Módulo você pode pensar que é o número sem o sinal. Então você pega o 10 e o sinal dele é negativo. Portanto, o resultado vai ter um sinal menos. Aí você faz a subtração. 10 menos 8, 2. Vou continuar isso aqui no canto. Agora esse 8, que está junto com o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, beleza? Ele está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar só o x do lado esquerdo, é igual. Lá do outro lado tinha o menos 2 e agora tem o 8 no denominador. Essa fração pode ser simplificada, você divide em cima e embaixo por 2. Vai ficar menos 1 sobre 4. E acabou. Esse é o resultado da equação. Bom, nesse caso aqui, a complicação adicional que a gente tem é que esse exercício envolve frações. E aí, como é que a gente faz, né? Lá no começo do ano eu ensinei vocês a somar, dividir e multiplicar frações.
subtrair frações também. E aí tem diferentes maneiras de resolver. Uma maneira rápida de resolver é você pegar o mínimo múltiplo comum do 4, do 3 e do 2, para você deixar a fração inteira no mesmo denominador. O mínimo múltiplo comum do 4, 3 e 2 é o 12. Só que, de novo, mínimo múltiplo comum é um assunto lá do ensino fundamental, não dá tempo de ficar voltando para ensinar a fazer esse tipo de conta. Se você já sabe fazer, beleza, usa essa maneira de resolver. Então o MMC é 12. Depois eu vou ensinar outro jeito, tá? Daí o que eu faço? Eu vou deixar essas frações todas como denominador 12. Tem uma fração aqui, 12. O menos, ali era 3, vai ficar 12, igual. Tem o x, né? Sobre 12. E tem menos, aquele denominador ali era 2. Ele vai ser 12 também. Agora eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ah, como assim? Como assim? Você vai ver agora. Estou tentando representar a multiplicação ali, mas tá difícil. Bom, vamos lá. O 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Portanto, o número que eu vou colocar aqui é 9. Só que tem um x junto, né? 9x. O 12 dividido por 3 dá 4. E 4 vezes 2, 8. Mas tem que lembrar de uma coisa. Quando não tem nada, o denominador é 1. Então, o 12 dividido por 1 dá 12. Vezes x, 12x. O 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 5, 30. O ponto é que você pode simplesmente sair cortando esse 12 agora. E aí você tem uma nova equação que é equivalente àquela primeira. Ou seja, resolvendo essa segunda equação, a resposta que você vai encontrar é a resposta daquela primeira também. São equações equivalentes. Daí como é que eu vou resolver essa equação? É o mesmo jeito que a gente acabou de fazer. O que tem letra fica de um lado e o que não tem fica do outro. Como tem um 12 aqui desse lado e ele é maior do que o 9, eu vou passar esse 9 para lá, ao invés de trazer o 12 para cá. Porque se eu trouxer o 12 para cá, ele vai ficar negativo e eu não estou afim de mexer com o número negativo aqui. Então, o 9 vai para o outro lado, negativo, e o menos 30 vai para o outro lado, positivo. Vai ficar assim, ó, menos 8, que já estava ali, mais 30 é igual 12x, que já estava lá, menos 9. Passou para o outro lado, menos 9x, tá? 12 menos 9 dá 3. 3x é igual menos 8 mais 30 vai dar 22. Sempre pensa em dívida que fica clara essa questão do número negativo somado ou subtraído. Você está devendo 8 e paga 30, está sobrando o quê? 22. É meio estranho esse exemplo, mas funciona. Então, o resultado é que o x é igual a 22 sobre 3. E acabou. É assim que resolve essa equação. Bom, agora vamos resolver de novo a mesma equação, só que agora sem usar o mínimo múltiplo comum. Para fazer isso sem usar o mínimo múltiplo comum, você vai ter que lembrar como é que funciona essa adição e subtração de frações. Eu já expliquei isso, mas é mais ou menos assim. Você pega... Como é que você faz essa adição? Você multiplica os denominadores e também multiplica cruzados. Olha como vai ficar isso. Em cima vai ficar AD mais BC. E no denominador é o produto dos denominadores. Então você vai seguir mais ou menos esse padrão. Você, em cima, você multiplica cruzado e embaixo você multiplica na horizontal, os denominadores. Esse é o padrão. Vamos fazer isso ali naquelas duas frações que estão juntas. Olha o que vai virar. Vai virar tudo uma fração só, né? Multiplicando cruzado, a gente tem 3x vezes 3, que dá 9x, menos 4 vezes 2, 8. E no denominador é 4 vezes 3, que é 12. No fim acabou dando 12 do mesmo jeito, né? Mas nem sempre isso acontece. Isso daqui é igual. A gente vai pensar que tem um 1 escondido ali, embaixo do x. E vai fazer a mesma coisa. Multiplica aqui na horizontal e multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado vai ficar 2 vezes x, menos 1 vezes 5, e embaixo vai ser 1 vezes 2, que é 2. Aqui já não apareceu o 12. Aí a gente entra num tipo de equação que está aparecendo muito durante a aula, que é uma igualdade de frações. Como é que a gente faz? A gente multiplica cruzado. É um jeito fácil, rápido, simples de decorar e dá certo sempre. Vamos multiplicar cruzado. Lembra que esse 2, ele vai multiplicar ali do outro lado tudo que está ali. Ele não vai multiplicar só o 9 e nem só o 8. Ele vai multiplicar tudo que está lá. Então ele vai passar multiplicando, mas multiplicando tudo.
A mesma coisa acontece com esse 12. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Tive até que dar uma encolhida na minha letra ali, porque ficou grande. Agora a gente usa aquela propriedade distributiva. Essa multiplicação se distribui. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 8, 16. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 5, 60. Agora a gente junta tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro. Esses padrões, eles sempre se repetem. Fica parecendo que cada equação resolve de um jeito. Não, tudo se resolve do mesmo jeito. É que às vezes as coisas estão meio embaralhadas, às vezes elas se apresentam num determinado formato que você tem que transformar para você chegar num formato que você conhece. Então, veja, começou assim, ó. Ah, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Você vê que a gente foi fazendo vários cálculos e chegou numa coisa que se parece muito com uma equação que a gente acabou de fazer. Então, agora esse 18 vai para lá e o 60 vem para cá, sempre mudando o sinal. O 18 vai ficar negativo e o 60 vai ficar positivo. Bom, 24 menos 18 vai dar 6. E menos 16 mais 60 vai dar 44. Então, o nosso x é 44 sobre 6. Ah, mas como assim? Como assim? Não tem como assim. O 6 estava multiplicando x, ele passou para o outro lado dividindo. Isso que aconteceu. E o resultado disso, a gente pode simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 2. Então a gente vai ter 22 sobre 3. Bom, um tipo de equação que aparece muito nas aulas é assim: x sobre 3 igual 12 sobre 4. Eu disse para vocês que uma maneira fácil e tranquila de resolver isso daqui é multiplicando cruzado. Quando você multiplica cruzado, você desaparece com as frações. Então é uma saída fácil, tá? Se eu multiplicar cruzado, isso daqui vai ficar assim, ó. 4x é igual a 12 vezes 3. Mas veja, daí o que eu vou fazer com aquele 4 ali? É isso que acontece, veja, o 4 estava aqui, ele foi para lá, olha só aonde ele foi parar. Bem aqui, ó, lá em cima do outro lado da equação. Depois a gente fez ele voltar lá para baixo, para o mesmo lado da equação, exatamente onde ele começou. Por isso que não faz muito sentido esse negócio de multiplicar cruzado sem observar o que está ali. Dá certo? Claro que dá certo. Agora, pode ser que não seja o melhor a fazer. Não é porque uma coisa dá certo que você tem que fazer aquilo. Bom, nessa equação aqui, ao invés de multiplicar cruzado, eu vou pensar da seguinte forma: eu quero deixar o x sozinho. A única coisa que está me atrapalhando para que isso aconteça é esse 3 aqui. Então eu vou pegar esse 3, vou levar ele para o outro lado, multiplicando. Se ele está dividindo do lado esquerdo, ele vai passar multiplicando para o outro lado. Bom, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. E acabou. A última que eu vou fazer agora é uma que é, assim, em comparação com as outras, é bem complicada. O que a gente tem que fazer? O que você faz? Soma as frações. Depois que as frações estão somadas, normalmente você vai multiplicar cruzado. É claro que nem sempre precisa, como eu expliquei já lá no começo, mas enfim, multiplicar cruzado. Quando você multiplicar cruzado, você vai conseguir eliminar todas as frações. Aí você vai deixar todas as letras de um lado, os números de outro. Vamos ver como é que isso fica depois que a gente fizer todas essas contas. Quando eu faço essa multiplicação cruzada e depois a multiplicação horizontal, o resultado é esse aqui, ó. Multiplicando cruzado vai ficar y vezes y mais 2 mais, agora esse cara aqui vezes esse, 3 vezes y menos 2. E agora nos denominadores eu vou multiplicar na horizontal. E do outro lado? Ué, do outro lado eu não fiz nada, eu só copio. Bom, apareceu um monte de conta aí. Ah, e agora como é que eu faço? Cara, não tem o menor sentido esse tipo de dúvida. O que você faz? Você faz as contas. Ué, tem uma multiplicação aqui, não tem? Resolve a multiplicação. Tem outra multiplicação aqui, não tem? Você vai resolver, ó. Usa distributiva. Vamos fazer isso. Acho que não vai caber aqui nessa página. Y vezes y dá y ao quadrado mais y vezes 2, 2y, mais 3 vezes y, 3y, menos 3 vezes 2, 6. No denominador, quase acabando a tela aqui. No denominador,
y vezes y dá y ao quadrado. Y vezes 2 dá 2y. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 2, menos 4. E do outro lado, eu mexi alguma coisa do outro lado? Não mexi. Então, só copio. Agora tem um monte de conta aqui pra resolver. Vamos resolver, né? Vou tentar fazer caber nesse espaço aqui, ó. Se não couber, vou ter que abrir outra página. E aí fica meio ruim. Bom, vamos juntar os caras que são semelhantes, olha só. Ali nessa parte do numerador, só tem um y ao quadrado. Então não tem por que eu me preocupar com ele, eu só vou copiar y ao quadrado. Agora, y elevado a 1, a gente tem esses dois caras aqui, ó. Então eu junto eles. Você tem 2y mais 3y, 5y. E o menos 6 também está sozinho ali no numerador. Não tem outro número sem letra para juntar com ele, então eu não preciso fazer nada. Menos 6. Denominador agora. Veja, a gente tem o y ao quadrado sozinho no denominador, não tem termos semelhantes a ele. 2y menos 2y, o resultado disso é 0. Eu não preciso nem colocar lá no meu trabalho. E o menos 4 está sozinho ali. Então ele não vai afetar em nada. A gente fez o lado esquerdo da equação. Agora a gente tem que ver o que aconteceu do lado direito. Nada, eu não fiz nenhuma conta do lado direito. Por sorte, esse exercício aqui vai deixar tudo bonitinho, porque tudo aquilo ali é igual, é o lado esquerdo da equação. É igual ao lado direito que estava assim, ó. Vai ter que pagar. Bom, agora você printa essa tela, porque não vai caber aqui na minha anotação, mas você pode printar ou copiar no seu caderno e depois olhar a resolução completa no seu caderno, no seu material, enfim. Na minha tela você não vai conseguir ver a resolução completa, porque simplesmente não cabe. Então veja, do lado esquerdo ficou aquilo ali que eu acabei de fazer. Y ao quadrado mais, mais às vezes parece um x. 5y menos 6 sobre y ao quadrado menos 4. E do lado esquerdo a gente tem isso aqui. Olha, não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente tem duas frações com o mesmo denominador. Cada um está de um lado da equação. Então lembra aquela hora que a gente cortou o 12 na equação inteira, porque todas as frações tinham denominador 12? É a mesma coisa que vai acontecer aqui agora. Esse cara e esses são cortados. Vai ficar só o que está em cima. Y ao quadrado mais 5y menos 6y ao quadrado. Esse y que está aqui vai para lá negativo. Ele aparece aqui, ó. Mais 5y não vai mudar em nada. Ele está sozinho ali. Menos 6, eu quero que esse menos 6 vá para o outro lado da equação. Só que aí vai mudar o sinal, ele vai ficar o quê? Positivo. Eu vou só resolver rapidão, porque isso daqui já foi... Tem vários exemplos parecidos. Pronto, esse é o resultado. 7 sobre 5.